Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre um jogador especulado pelo Gigante da Colina que, segundo a staff do jogador, o Vasco sequer procurou. Vamos falar, vamos botar um ponto final. A gente conseguiu um outro contato do Botafogo. E que eu só repito o que a gente já vinha falando desde a época do Mazuco. Vamos falar também sobre um jogador que estava sendo especulado, que acertou com o Fortaleza. E também vamos falar sobre o Candinho, que será reaberto, aonde o Vasco surgiu. E se dependesse dos políticos do Vasco, a gente não tinha mais o local onde o Vasco nasceu. Vamos falar também sobre Estoldo, vai ser um reencontro do Estoldo com o Vasco depois daquela polêmica lá na Vila Belmiro. Vamos falar também sobre a licitação do Maracanã. Agora tem dois concorrentes, quem são eles? Vamos falar também, o Rossi não vai para o Santos. E tem um motivo por causa disso. Por Vasco, até bom, vou falar por quê. E também sobre o rival da Gávea, que ele já está reclamando de perda de dinheiro que vai ter com o novo acordo com a Liga, né, de direito de transmissão. É engraçado, porque eles estão culpando a lei do mandante e foram eles que mais fizeram lobby pela lei do mandante. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e domingo a bola rola. E como rola em Seminário, ainda estamos a saber da CBF, estaremos lá ou não. Vasco e aí Santos está na Série B. Vasco e Grêmio, a abertura do Campeonato Brasileiro. Vamos começar justamente falando de Vasco e Grêmio, porque tem um jogador do Grêmio que já tem uma polêmica com o Vasco. Se trata do venezuelano Estoldo, né, que era do Santos no ano passado, e no jogo de volta da Vila Belmiro, que o Santos venceu por 4-1, que até o gol do Vasco foi do Vigete. Quando o jogo ainda no início do segundo tempo, quando o Santos vencia por 3-1, o venezuelano pisou na bola de uma maneira provocativa, né? E o Sebastião Ferreira era o marcador dele, sentiu a provocação, foi para a briga generalizada que provocou a expulsão do Medel. O Estoldo só levou cartão amarelo e houve uma polêmica que depois o Vasco se salvou para a segunda divisão e o Santos caiu para a segunda divisão. Os jogadores do Vasco devolveram a provocação também pisando na bola. Então há esse reencontro, porém um reencontro não deve ser de cara, né, no início da partida. O Estoldo era titular absoluto do Grêmio até se lesionar. E entrou o menino Gui Nunes no lugar dele, que começou a arrebentar. E com isso o venezuelano foi para o banco de reservas. O Estoldo atualmente entra mais no lugar do Pavão. Então a tendência é que o reencontro aconteça só apenas no segundo tempo da partida lá de São Januário. Tem essa polêmica envolvendo o Estoldo e o Vasco. É capaz de, quando ele entrar na partida, ele tomar muita vaia da torcida vascaína. E a gente vai falar mais sobre Vasco e Grêmio durante a semana. Inclusive,
Já entramos em contato com os setoristas do Grêmio para fazer o pré-jogo Vasco e Grêmio no domingo, né? Que vai sair no ar no domingo pela manhã, nela que ele esquenta da partida de sábado. Bom, vamos falar sobre também a janela doméstica que vai fechar na próxima semana. Faltam 9, 10 dias para fechar a janela doméstica. E entramos em contato com o Ricardo Nunes, que é empresário do volante Kaique, e o empresário disse que está na espera do Vasco desde sexta-feira e que o Vasco até agora não entrou em contato com ele, tentando dar prosseguimento às negociações para o volante e a São Januário, mas o Vasco não entrou em contato. E a gente tentou também a resposta do Juventude, se o Vasco procurou o Clube Gaúcho, e até esse presente, no momento que o vídeo está sendo gravado, a staff do Juventude não nos respondeu. Bom, mas da staff do jogador, a resposta é essa: o Vasco não entrou em contato. Bom, olha, já estou preocupado se o Vasco vai fechar com alguém nessa janela. Se bem que eu já tinha falado um mês atrás que não era surpresa nenhuma se o Vasco não trazer ninguém nessa janela, porque o foco sempre foi, desde o início do planejamento, se é que podemos falar que há um planejamento, de fazer um maior investimento na janela do meio do ano. Essa janela inicialmente estava prevista, foi um artifício criado pela CBF para ajudar os clubes. Então, não será nada de um surpreendente se o Vasco não trazer ninguém nessa janela doméstico. Mas o Vasco está de olho no mercado. Agora, dos jogadores disponíveis no mercado brasileiro, eu não vejo ninguém assim para resolver os problemas do Vasco. Seria mais para compor elenco. Até porque os jogadores que poderiam vir para resolver, por exemplo, o Stoll, que vai ser o adversário do próximo domingo, que a gente tem polêmica com ele, seria um bom um reserva para o Pará, né? Um meia driblador que está em falta no futebol brasileiro, mas durante a janela o Vasco não pensou nisso. Não sei como está a relação da staff do jogador, já que ele perdeu espaço, não é mais titular absoluto do Grêmio. Seria um exemplo disso, mas vamos aguardar se o Vasco vai atrás se vai ainda entrar em contato com o Kaique e outros jogadores para reforçar ele. O Vasco precisa de um atacante pelas pontas e todo mundo sabe, conhecedor público notório, que desde quando o Vasco ainda estava no Campeonato Carioca, o técnico Ramon Dias falava publicamente que pediu mais um volante. Bom, depois de falar em volante, o Martínez, que estava sendo especulado no Vasco, o Vasco inclusive entrou em contato com o América Mineiro. Inclusive tem um vídeo de manhã que eu falei da negativa do Clube Mineiro, já que o Vasco queria uma proposta de empréstimo. O
a direção do América Mineiro só queria vender em definitivo. E o Martinez fechou o Fortaleza, inclusive o tricolor cearense vai pagar US$ 1,5 milhão, equivalente a mais ou menos 8 milhões de reais. E olha aqui, o Vasco chegou a oferecer 15 milhões pelo Marlon Freitas, que desde quando começou essa polêmica, há 2 meses atrás, ainda quando o Mazuco era dirigente do Botafogo, ele disse claramente que não rolava negócio, que é um jogador importante para o Botafogo. O Vasco ficou insistiu, um negócio que não ia rolar. Mas como você chegar num baile e ver aquela mulher linda, maravilhosa, você imagina não ter filhos com a mulher, e ela fala, não, em vez de você respeitar, lavar o rosto e partir para outra, fica insistindo. Mais ou menos isso, o Vasco insistiu, uma coisa que já tinha deixado claro que não ia rolar. Depois de falar do Marlon Freitas, enfim, eu entrei em contato com um novo dirigente do Botafogo, e né, eu tinha perdido desde quando o Mazuco saiu de lá. E eles falaram, praticamente repetiram a fala do ex, do Mazuco, que o Marlon Freitas é um jogador importantíssimo para o Botafogo, é titular do Botafogo, e eles só simplesmente não querem vender o jogador, muito pelo contrário, eles já estão iniciando as conversas para renovar com o Marlon Freitas. Se vocês perguntarem, vale a leitura que usaram o Vasco para tentar acelerar o processo de negociação de renovação? Sim, mas o Vasco realmente se interessou por ele. Agora, se ficou insistindo com um lance impossível, valorizaram o passe do jogador, só isso. Saiu o resultado da primeira fase, por assim dizer, envolvendo a licitação do Maracanã. E o Vasco, com a Deb Torre e a dupla Fla-Flu passaram de fase. Estão ainda na briga pela licitação do Maracanã. E a Arena 360, que comanda inclusive o estádio Mané Garrincha em Brasília, foi eliminado. Ou seja, está agora entre o Vasco da Vitória e a dupla Fla-Flu, que agora nessa fase será aberto o planejamento financeiro para administrar o Maracanã nesses próximos 20 anos. Atualmente está sendo administrado de forma provisória pela dupla Fla-Flu. O Vasco até desistiu na época da licitação provisória, da última licitação provisória, de disputar. E alegou, inclusive, que estava sendo as regras dessa licitação provisória para beneficiar do Fla-Flu, e se concentrou mesmo na licitação definitiva, por assim dizer, que vai administrar o maior estádio do mundo nos próximos 20 anos. Vamos ver agora como que será os próximos passos. Até o fim de maio deverá ser concluído a gente saber quem é o gestor do Maracanã nos próximos 20 anos. E pode falar no rival da Gávea. Eles estão reclamando que nesse novo acordo na Liga, envolvendo a transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025, os próximos 5 anos, que eles vão perder cerca de 400 milhões. Esse novo acordo.
eles culpam a lei do mandante que brancou as negociações envolvendo como eles gostariam de receber nessa novo contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro. Eu estou achando divertido. É engraçado eles culparem uma lei que eles mesmos fizeram um lobby muito grande para que saísse do papel, se acharam reis da cocada preta, que ninguém ia faturar mais que eles. Inclusive se achavam espertalhões no Campeonato Carioca, e eles acertaram com a produtora que repassou os direitos para a Band, e acabou o Vasco fazendo falir a lei do mandante, que fechou com a SBT, fechou com a Casa TV, acabou faturando mais que eles. E engraçado que eles já agora reclamaram disso. É como se o Corinthians criticasse por desigualdade dos contratos de transmissão, sendo que eles que foram líderes na explosão do Clube dos 13. E essa agora do Flamengo de culpar a lei que ele foi líder, pode dizer, né, da lei sair do papel na época do governo Bolsonaro. Inclusive eu lembro que foi ele com o Alexandre Campelo, que era o presidente do Vasco na época, e dois sorrisos de orelha. Bom, mas está engraçado. E o Rossi não irá mesmo para o Santos. O motivo? Lembra que eu falei agora há pouco do Vasco, quando se salvou da queda da Série B? Os jogadores do Vasco pisaram na bola em provocação, a provocação do Stone. E é esse motivo, já que os santistas se sentiram ofendidos pela resposta do Rossi, né, após o fim do jogo, que o Vasco venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Bom, pelo elenco limitado que o Vasco tem atualmente, até achei uma boa o Rossi ficar no Vasco, pelo menos nesse turno do Campeonato Brasileiro. E para fechar o nosso boa noite, o Candinho será reinaugurado no próximo sábado, um grupo de vascaínos que acertou com o proprietário do imóvel para o aluguel no lugar onde o Vasco nasceu, que estava sendo extremamente abandonado pelos políticos do Vasco. É engraçado que ano eleitoral tem políticos dizendo que amam o Vasco, mas ninguém, nunca, nem os gerados vascaínos, tiveram a nobreza de comprar um imóvel e repassar para o clube. Por que não? Porque eles são vaidosos, cheios de bicuinha. Se não fossem, não teriam feito isso. Porque é um lugar que o Vasco não deveria nunca abrir mão. Foi onde o clube nasceu. E é aqui no centro do Rio de Janeiro. Quem puder ir será às 3 da tarde do sábado. E até o Vasco em velocidade, vamos ver se a gente poderá ir lá fazer vídeos lá nessa inauguração no Cantinho. Então, é isso, galera. Até o nosso Esparta Vascaíno. Ainda hoje teremos conteúdo sobre o Fórmula 1. E o nosso boa noite, o resumo da quarta-feira do Vasco.